高原にかみつまります。かもろぎかもろみのみこともしてすめによやかむいさなぎのみことつくしのひもかの立ち花のおどのあわぎはらにみそぎはらいたもときになりませるはだいどの神たちもろもろのまがぶと罪けがれを払いたまえ清めたまえと申すことのよしよあまつかみくにつかみやおよろずの神たちともに雨のふちこまの耳振り立てて聞こしめせとかしこみかしこみ申す。うやうやしくもみるにせそんかんせをぼさつこのどにやもらせたまいほみょにょらいとげんじおしんみろくとかしめしやとならせ大千三千世界の三毒を召し部族を清め百千万の国際出場の大念願法名上楽栄語の情報世界をならしめてご不浄の狂いなく吹く風だもならすなき弥勒の身を見たも無量無辺の大慈悲に天あらせつも祭いて上悪邪法は改まりやしゃ流人も下脱なし諸善仏心ごとごとくその志をとぐるなり三千草木ごとごとく世相のいとくになびかいて貧窮寿世の末までも皆そのところへざるなしまさにこれちびじそう世界にてかよびんがわ空に舞いずゆん天にたなびけば万家福井口に根じ他方部とそそり立ち一度がらん沸かすみつつ黄金のいらかさんさんと日に照
けとしいけるもろもろのえらぎには上はつつらうらに道渡り国と国との境なく人草たちの憎しみやいさかいごとも夢と消え遺伝子界観の魅力の御手にキスされ人事の身胸に抱かれ我らが日々の世行にも明朝たい神学を久しめえはと見栄え弱々長く無役に千徳を重ねさせ福寿会無料の大功徳垂れさせたまえましませと年々受信下座頓主祈福礼拝ねぎもす弥勒神守りたまえ先生えたまえ弥勒神守りたまえ先生えたまえメシア守りたまえ先生えたまえメシア神守りたまえ先生えたまえたたきひくきのたたきひくきのけじめをつけすでもこらえて
corresponde ao coração de Deus o homem que ensina atento, sem distinção, ao alto e ao baixo, lançar olhares furtivos, tentando praticar fraudes, já é ato igual a roubar os bens do outro. Suporta o homem com naturalidade qualquer situação, rindo como se nada tivesse acontecido. Miroku Onikami, Supremo Deus. Miroku Onikami, Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva. Hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Mirokudai kokuten mamori tamai sakihai tamai. Mirokudai kokuten mamori tamai sakihai tamai. Kannagaja tamachi hai masse. Kannagaja tamachi hai masse.
Ensinamento de Meixo Sama. Mundo Saha. Nesse texto, falarei sobre a fé, mas quero deixar bem claro que, ao me referir aos crentes verdadeiros, farei alusão somente aos da messiânica e não àqueles que professam outras religiões já existentes. Ao observar as pessoas que vivem neste mundo atual, nomeado pelo budismo como mundo Saha, as palavras utilizadas por Cristo, pobres ovelhas, a meu ver, servem perfeitamente para descrever a vida desses indivíduos. Reflitam sobre o seguinte ponto: raros são aqueles que vivem sem nenhum tipo de insegurança e verdadeiramente tranquilos. Nem é preciso dizer que o fator principal de toda essa inquietação é a doença. Nenhum ser humano consegue prever quando poderá sofrer com alguma enfermidade. A qualquer momento existe a possibilidade de se ficar gripado, e essa gripe pode se tornar uma pneumonia ou ainda ser o início de uma tuberculose. No meio da noite, qualquer um pode ser acometido por uma apendicite que o faça contorcer-se de dor e, de forma repentina, pode se manifestar uma febre tifoide ou outra doença de causa desconhecida. Os pais, por sua vez, vivem em constante medo de os filhos adquirirem uma doença infecciosa que, em casos agudos, podem levar à morte em 2 ou 3 dias, tal como a disenteria infantil, a difteria ou mesmo a meningite. Os idosos vivem com o temor de que a qualquer instante possam sofrer um derrame cerebral que lhes acarrete algum tipo de paralisia e que lhes trará o miserável destino de viverem entrevados em uma cama por anos. Enfim, todos temem que alguém da família seja acometido por uma doença contagiosa. Além da necessidade de um enfermo ser hospitalizado e ficar isolado, essa internação poderá acarretar uma imensa dívida, pois nos dias de hoje os custos com saúde são altos e nunca se sabe o valor a ser pago pelo período de tratamento até a cura da enfermidade. Caso esse período seja longo, os gastos com a internação farão com que o dinheiro economizado com muito sofrimento e por longos anos se esgote. Além disso, mesmo que a doença seja curada, ainda existe o risco de a pessoa ser dispensada do emprego, o que arruinará a sua situação financeira. Se ao menos a vida for mantida, ainda há a chance de um indivíduo conseguir trabalhar e se reerguer. O maior problema é se, por uma falta de sorte, o enfermo ficar com algum tipo de deficiência ou mesmo vir a falecer. No caso do falecimento de um pai de família, como os seus dependentes conseguirão sobreviver? Todos os planos e projetos ficarão pela metade, pelo triste fato de um homem falecer no auge de sua vida e, com isso, romper o vínculo de amor com sua esposa e filhos, o que por si só é uma triste realidade. Ao pensar nesses diversos fatores, pode-se dizer que a constante sensação de temor pela doença se compara ao peso de um chumbo pendurado em nossos corpos. E todos, sem exceção, sentem isso. Então, se a vida é assim tão assustadora e não existe meio de libertação dessa insegurança, não é errado afirmar que ela se resume ao conceito budista: este é um mundo de sofrimentos
e não existe maneira de fugir aos 4 infortúnios: o nascimento, a doença, o envelhecimento e a morte. O único meio é resignar-se e aguentar os sofrimentos. E isso é o Satori, iluminação. A boa nova. Com base nos fatos acima relatados, verifica-se que o surgimento de uma religião que consegue livrar os seres humanos dessa insegurança consiste em um grandioso evangelho, uma boa nova. Mas, ao ouvir falar da messiânica pela primeira vez, a pessoa logo refuta. Até parece que nesse mundo não existe algo tão tolo assim. Você deve estar com algum problema mental. Considera um insano aquele que crê como quem está à beira da loucura. No entanto, essa religião certamente já apareceu. Os que me ouvem falar sobre os prodígios da messiânica poderão duvidar ou até mesmo negar essa verdade. Mas quando a reconhecerem e confirmarem, imagino que isso provocará um grande alvoroço e causará a maior sensação mundial. Dentre os que me ouvem, algumas pessoas de sorte ficarão com vontade de tentar praticar os conceitos que a doutrina apresenta pelo menos uma vez a título de experiência. Outros, pelo contrário, farão pouco caso, imaginando que tudo isso não passa de pura superstição. Pode-se dizer que o incrédulo é um verdadeiro infeliz e se assemelha àqueles que se jogam num precipício. Ao fazer essas afirmações, posso parecer um tanto presunçoso. Por essa razão, primeiramente vou explicar de maneira fácil sobre a doutrina da messiânica e o que ela diz sobre as doenças. Seguro divino. Os messiânicos que alcançaram a compreensão real da fé não possuem mais a preocupação com as enfermidades, pois no momento em que lhes foi esclarecida a origem das doenças, ao invés de temê-las, passaram a sentir alegria por terem-nas compreendido como nada mais que uma ação fisiológica natural para promover o aumento da saúde e, por isso, representa a maior dádiva de Deus. Ademais, quando a doença surge, ela é facilmente curada através da irradiação da luz divina e todos se tornam mais agradecidos e contentes. Pois bem, falei até agora sobre o temor que todos sentem pelas doenças, porém, existem várias adversidades que afligem o ser humano. Por exemplo, a insegurança causada pela dependência que o homem contemporâneo tem dos meios de transportes. Muitas pessoas dependem deles de modo indispensável para chegar ao trabalho e garantir o próprio sustento. É preciso levar em consideração o temor e a insegurança que os funcionários de uma fábrica sentem por uma eventual paralisação desses meios ou ainda pela quebra de equipamentos, no caso de haver uma calamidade natural. Além disso, incêndios, roubos e inundações decorrentes de terremotos e várias outras catástrofes constantemente atemorizam as pessoas em geral. Ao refletir sobre este mundo moderno, incluindo a situação dos frágeis doentes e a incerteza da ocorrência de inúmeras calamidades que possam acontecer, podemos ver que não existe momento algum de tranquilidade nesse modo de viver. Em relação a esses males, tanto no setor privado quanto no público, são implementadas estruturas de proteção como seguro-saúde,
seguro para a prevenção de acidentes, seguro-desemprego, etc. Há ainda o fundo de garantia e inúmeros tipos de assistência. Resta, porém, sem solução, o grande problema. Mesmo com todos esses meios materiais, o ser humano não consegue se sentir seguro e tranquilo. A serenidade plena somente pode vir de um seguro divino. O ser humano moderno, contudo, não consegue aceitar a ideia de um seguro imaterial, isto é, aquele que vem do alto. Com isso, o temor persiste, pois só com os meios materiais não é possível alcançar a verdadeira tranquilidade. O fato real é que os homens continuam vivendo nessa situação de insegurança e, por esse motivo, reafirmo que não passam de pobres ovelhas. Pessoas de fé enxergam os incrédulos como plantas aquáticas que vagam sem apoio e que vivem uma vida repleta de medos, como se cada um deles fosse um pequeno bote navegando na imensidão do mar e, mesmo sendo chamados a subir em um imenso navio, conseguem enxergar apenas a sua pequena embarcação, incapazes de perceberem a grandiosa nau. Ao ver essa triste situação, recomendamos o ingresso na fé e, mesmo assim, tais pessoas não conseguem sair da escuridão, do estado de negação. Essa maravilhosa força salvadora, inédita em toda a história da humanidade, não é fácil ser compreendida, mas ao pensar no surgimento deste grandioso Evangelho, não restam dúvidas de que se aproxima a concretização de um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos, o reino do céu na terra. Bom dia. Hoje, pela segunda vez, estamos transmitindo a oração pela internet, pelo Facebook. Gostaria que todos os membros acompanhassem as orações, então, às 9 e às 18 horas. Após as orações, será lido o ensinamento, e após o ensinamento, os ministros falarão algumas palavras. O ensinamento lido hoje foi escrito mais de 70 anos atrás, ou 60 anos, 65 anos atrás, mas é tão atual. É exatamente o momento que nós estamos vivendo, um momento de insegurança, de intranquilidade, de medo, beirando ao pavor e à histeria. Feliz o homem que tem fé. Feliz aquele que conheceu a verdade. Pois, como dizia Cristo, a verdade vos libertará desse medo, desse pavor, desta insegurança. Conhecendo os ensinamentos do Messias Meixo Sama, ensinamentos revelados por Deus, ensinamentos para que possamos atravessar com facilidade, com segurança, em paz, esses momentos de atribulação,
por conhecer a verdade, por conhecer as leis reveladas por Deus a Meixo Sama e ensinados a nós através dos ensinamentos. A lei da purificação, que diz que a doença nada mais é do que a cura, ou seja, da eliminação das nuvens espirituais e das toxinas do corpo físico, permitindo a elevação do nosso espírito e da nossa alma, tornando-nos assim mais tranquilos, mais saudáveis. Nesses dias que virão, nós teremos tempo, aquele tempo que nós não tínhamos. Nós não tínhamos tempo para ler os ensinamentos. Encarecidamente, nós do Templo Okami pedimos a todos que estudem os ensinamentos de Meixo Sama. Eles estão disponíveis mesmo na internet, basta buscar, leiam o máximo que puderem, ponham em prática, façam uma autoanálise, olhem para dentro de si, busquem a sua elevação espiritual. Só assim nós poderemos viver felizes na era do dia. Para isso, para que possamos viver felizes na era do dia, será necessário a limpeza. E ela já começou. Eu posso garantir para todos vocês que essa prática do estudo do ensinamento de Meixo Sama pode mudar a vida de vocês. Assim como mudou a minha vida e de muitas outras pessoas. Tá bom? Nós estaremos aqui orando para que todos possam ter tempo para estudar os ensinamentos. Muito obrigado e bom dia.